Oi? Tá? Pode começar? Boa noite, irmãos. Eu vos cumprimento com a gloriosa graça e a paz do Senhor Jesus. E Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, nessa terça-feira, para mais uma escola, mais uma lição da escola bíblica, né? E agradecemos a Deus por isso. Deus seja louvado, irmãos. Antes de tudo, vamos fazer a nossa oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente, nos guie nessa escola, a minha aqui que estou falando e aos irmãos aí que estão vindo, que Deus venha falar conforme a necessidade de cada um aqui nessa noite. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos agora no trono da graça para suplicarmos a Tua misericórdia, pois somos pó, somos pecadores e precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia, Senhor. Purifica-nos nesse momento, perdoa-nos e, meu Deus Todo-Poderoso, e nos capacite, Senhor, a mim aqui nesse momento, que estou falando da Tua Palavra, e a todos os irmãos, os ouvintes, que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, estar falando conforme aquilo que o Senhor queira falar, Senhor, para as nossas vidas, Deus. Nós estamos aqui, clamamos ao Senhor Mestre, o Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, que vem aqui da Trindade, que vem aqui falar aos nossos corações. Realmente venha falar às nossas mentes, venha nos orientar, Mestre. Te clamamos pela Tua grande misericórdia. Também te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Agradecer também pelos livramentos que o Senhor tem dado ao Teu povo e pela proteção que o Senhor tem dado, Senhor. Continue nos protegendo, nos livrando. Ó Deus, consolando o Espírito Santo a todos os irmãos que estão atribulados, que estão em luto. Lembro agora novamente, Senhor, da irmã Natália, do menino Giovanni, que o Senhor venha estar instruindo, consolando, dando direção, dando força. Ó Deus, em nome de Jesus, e todos os irmãos, Senhor, que se recuperaram desse coronavírus, que o Senhor venha também. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida deles. E que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abençoar o Teu povo, continuar protegendo, livrando o Teu povo, em nome de Jesus, cobrindo-nos com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Dizemos todos, amém, Senhor, amém. Deus seja louvado, amados. Estamos aqui. A lição de hoje, a 39, está intitulada assim, né? Que toda igreja ela precisa, 2 pontos, ser de oração e esperar no Senhor e marchar. Eu completaria o título que enquanto nós esperamos no Senhor, nós devemos marchar, caminhar. Em nome de Jesus, caminhar. Então nós vamos aprender da importância da oração, de estarmos em constante oração e esperarmos, né, as respostas de Deus, né? Muitas das vezes não conforme aquilo que realmente nós pedimos, porque a Bíblia diz que nós nem sabemos o que pedir, o que é bom para nossas vidas, mas o Senhor o sabe. O Senhor sabe o que é bom para mim e para a sua vida. Então nós vamos, com a graça e a misericórdia de Deus, falar sobre esse tema, né, de muita importância, eu creio, para nossas vidas, para a nossa edificação espiritual, amados. Bom, vamos começar a falar um pouco do esperar no Senhor, né? Então nós vamos falar um pouquinho dos salmos, 3 salmos de Davi. E vamos começar com o Salmo, capítulo número 5, verso de número 3. Diz assim esse Salmo, Davi escreve:
Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amados, Davi aqui, ele nos faz um convite para nós sermos semelhantes a ele, né? O servo do Senhor. Que pela manhã nós devemos estar orando, né? Fazendo as nossas orações, entregando o nosso dia ao Senhor, que Ele venha nos cuidar, nos guiar, nos orientar, que os seus propósitos venham estar sobre as nossas vidas. Isso é uma coisa legal e importante de se fazer. No Salmo 33, verso 20, aqui o salmista diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Escudo, amados, é uma proteção de guerra, né? Então diz a palavra de Deus que nós estamos ao nosso derredor, está o inimigo das nossas almas que tenta nos tragar, mas ao nosso redor acampam os anjos do Senhor, que nos livra de todo o mal. Então, aqui o salmista diz que a nossa alma ela espera em quem? Em quem que nós devemos esperar? No homem? Não, amados. No Senhor nosso Deus, que habita em nós. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, que nos livra de todo o mal. Amém? Salmo de número 37, capítulo, verso de número 34. Davi diz assim: espera no Senhor e segue o seu caminho. Amados, aqui, eu até vou interromper a minha leitura aqui no meio do Salmo. Espera no Senhor, porém, segue o seu caminho. Nós vamos falar sobre isso, amados. Fazemos a nossa oração, fazemos as nossas petições, mas nós não podemos ficar esperando sem marchar. Nós devemos continuar, seguir em espírito de oração, seguir a nossa jornada, porque nós não sabemos qual é o tempo do Senhor para responder a nossa oração. O tempo é do Senhor. Então nós não podemos ficar parados. Eu orei, entreguei meus caminhos ao Senhor e vou ficar parado? Não. Olha o salmista: espera no Senhor e segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Oremos, pedimos, intercedemos por alguém, ou por nossas vidas, nossos familiares, né? Mas nós devemos seguir, marchar em espírito de oração, esperando que o propósito do Senhor venha a ocorrer na nossa vida, se o propósito dele estiver naquilo que nós pedimos, amados. De repente, Deus quer o melhor para nós, e nós às vezes não enxergamos o que é o melhor para nós, porque o nosso conhecimento é limitado. Nós somos homens, pó, do pó viemos e do pó iremos, né? Então nós não temos essa visão, mas o Senhor sabe de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e nós devemos aguardar a resposta do Senhor. De repente a resposta do Senhor é diferente daquilo que nós pedimos, e nós devemos, como resposta ao Senhor, ficarmos com o coração grato e alegres, porque o caminho do Senhor não são os nossos caminhos, diz a palavra, e nem os pensamentos do Senhor são os nossos pensamentos. Não devemos nos esquecer disso, né? Então, aqui o Salmo, volta no Salmo: espera no Senhor e segue o seu caminho, e Ele te exaltará para herdardes a terra. Para herdardes a terra. Aqui era uma promessa para o povo de Israel, era material, aqui era terreno, mas agora no Novo Testamento, em Cristo Jesus, para nós herdarmos vitórias espirituais sobre o inimigo das nossas almas.
para nós sermos edificados, mudados o nosso caráter. Isso que é herdar a terra para nós, que é o reino dos céus, aqui como peregrinos, que nós possamos viver os propósitos de Deus, esse reino que já nos é dado para nós seguirmos essas conquistas. Amém, amados? Salmo 38, verso de número 15. Salmista Davi também diz assim nesse salmo: mas por ti, Senhor, espero. Por quem você está esperando, amado? A quem eu estou esperando? Pelo homem? Olha o salmista, a consciência dele. Mas por ti, Senhor, eu sei que a minha vitória e as minhas vitórias espirituais vêm de ti. É em ti que eu espero. Senhor meu, responderá, mas por ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, responderás. É a certeza do salmista que quando ele orava a Deus, ele tinha a certeza que Deus respondia às suas orações. Nós devemos ter certeza que Deus vai responder às nossas orações, às nossas petições. Porém, nós devemos ter a consciência que nem sempre a vontade nossa é a vontade do Senhor. De repente, Ele poderá responder de uma maneira que não atendendo aos nossos pedidos, porque Ele sabe de todas as coisas e sabe que aquilo, se Ele atender aquilo para nós, isso não vai ser bom para nós. E quem sabe isso? Só o Senhor. Mas uma coisa é certa. Ele responderá. Isaías, capítulo de número 40, verso de número 31. Diz assim, amados: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ou seja, nós que esperamos no Senhor, podemos ter certeza de uma coisa: as nossas forças vão ser renovadas no Senhor. Podemos passar por tribulações, por dificuldades na nossa vida, as aflições, o Senhor Jesus, Ele disse que nós as teremos. Nós somos ovelhas colocadas no meio de lobos, né? Os lobos, às vezes, esse mundo espiritual que age no mal, mas nós devemos entender que nós seremos renovados, as nossas forças serão renovadas no Senhor, e nós devemos marchar, porque diz aqui: correrão e não se cansarão, porque o Senhor é o nosso ajudador. Nós devemos marchar olhando para Deus. Nós vamos marchar, nós temos que marchar, nós não podemos ficar esperando, amados, no sentido de não caminharmos. Nós temos que caminhar e esperar que o Senhor renova nossas forças. No momento certo, no momento justo, o Senhor vai trazer o refrigério para mim e para a sua alma. Deus seja louvado. Enquanto oramos, amados, o que nós devemos fazer, né? Vamos ler um pouquinho aqui agora. Você pode pensar que esperar é um tempo de passividade e inatividade. Você pensa assim? Que esperar significa ficar parado, inativo, passivo? É assim? Como que você acha? Você ora a Deus e fica aguardando passivamente, sem nenhuma
atividade? Pois eu digo, esperar em Deus pode ser qualquer coisa, amados, menos falta de ação. Enquanto você espera nele, estará orando apaixonadamente para conhecer o melhor, para conhecer seus propósitos, seus modos de agir. Você estará observando as circunstâncias e pedindo a Deus para interpretá-las, revelando a você suas perspectivas. Então eu oro e eu tenho que estar aqui, amados, continuando intercedendo naquela minha oração, espírito de oração, e tentando interpretar, observando as circunstâncias e associando com o nosso pedido naquela oração que nós fizemos. Nós devemos ser crentes, pessoas espirituais ativas, amados, ativas em Deus, no nosso Senhor. Você estará observando as circunstâncias e pedindo a Deus para interpretá-las, revelando a você as suas perspectivas. Você estará compartilhando com outros crentes para saber o que Deus está dizendo a eles. Por que não? Por que não? Conversar com os nossos amados irmãos, né? Pessoas que são da nossa confiança, na nossa comunidade. Enquanto espera no Senhor, você estará muito ativo, buscando, batendo, pedindo, assim como diz em Mateus 7, versos de número 7 e 8, que eu vou ler para os irmãos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Olha, será que eu tenho que entender esse versículo, que tudo que eu vou pedir, Deus vai me dar? Amados, se aquilo que nós pedimos estiver dentro da vontade de Deus, aqui sim, nós devemos perseverar, porque Deus nos dará a resposta, como disse o Salmo 38:15. Deus vai nos dar a resposta, amados. Perdão. Nós devemos seguir firmes, observando a vontade de Deus e a resposta de Deus. E perdão um pouquinho aqui, irmãos, que eu me entusiasmei e acabou de ter uma pigarrinha aqui na minha garganta. Os irmãos me perdoem. Então, esses dois versículos, os 7 e 8, Jesus está falando assim: olha, você fez uma oração, você deve estar perseverando nela, em espírito de oração, buscando a tua resposta, que ao seu tempo Deus lhe dará. Isso significa que tudo que eu vou pedir, Ele vai me dar? Não, Ele vai te dar a resposta, que deve estar conforme a vontade dEle, que a Bíblia diz que nós nem sabemos como orar, amados. É o Espírito Santo, a gente vai ver isso hoje, que intercede por nós, nas nossas orações, porque nem nós sabemos como orar. Amém? Enquanto espera, continue fazendo a última coisa que Deus disse a você para fazer. Ao esperar, você está transferindo a responsabilidade da resposta a quem realmente pertence. Obrigado. Amados, uma aguinha aqui para tirar um pouquinho da pigarra. Amém? Glória a Deus. Então, quando Deus lhe der uma orientação específica, Ele fará por seu intermédio. Em alguns dias ou algumas semanas,
mais do que você seria capaz de fazer em anos de trabalho, de labor. O que o texto está querendo dizer aqui, amados? Que nós devemos perseverar em oração, buscar que a vontade do Senhor seja revelada a nós. Isso é uma resposta, e muitas das vezes esperar no Senhor é muito, o que nós podemos obter é muito mais do que aquilo que a gente espera, porque Deus tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas, então Ele pode nos dar muito mais do que nós esperamos. Me recordo agora, amados, da oração do rei Salomão. O Senhor pediu: o que tu queres na oração? Aí o Salomão pediu: Senhor, como que eu vou criar juízo para o meu povo, julgar? Me dê conhecimento e sabedoria para lidar com todo esse povo. Aí a resposta do Senhor, qual que foi para Salomão? Já que não me pediste riqueza, vida longa, a ti eu vou te dar, você vai ser um dos homens mais sábios, te darei sabedoria, mas acrescentarei para você também riqueza, tempos, anos de vida, que você não me pediste. Então veja que o poder de Deus, às vezes você está pedindo algo que, se a tua oração for agradável aos olhos de Deus, está dentro do propósito dele, ele pode te, além daquilo que você pediu, ele pode te dar além, porque o nosso Deus é poderoso, está no controle de todas as coisas e conhece o nosso coração. Eu lembro perfeitamente agora dessa passagem de Salomão, como Deus pode multiplicar um pedido. Então, porque nós estamos esperando, entregando a Deus que tudo pode, amados e ouvintes. Então a gente pode ser surpreendidos, tanto positivamente como negativamente, infelizmente, naquilo que nós esperamos. Porque se não tiver dentro da vontade de Deus, Deus vai olhar e falar assim: ô irmão Paulo, você me pediu isso daqui, mas eu sei que isso não vai ser o melhor para você, então eu não vou te dar. Então toda a resposta nós temos que louvar a Deus, mas nós temos que buscar a resposta, pedir, buscar, interceder, perseverar, até que a resposta chegue. Mas temos que ter o coração preparado, amados. Se Deus pode nos surpreender positivamente, e pode também a resposta do Senhor ser negativa, porque Ele conhece todas as coisas e não importa qual for a resposta do Senhor, nós temos que entender que ela é a melhor. Então, mesmo que for negativa, aquilo que você, ao teu propósito, se não está no propósito de Deus, Deus seja louvado, louvar a Deus, que isso vai ser o melhor para a tua vida, amém? E para a minha vida, Deus seja louvado. Amados, então, o Espírito Santo nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Como fazer a vontade de Deus? É uma das funções do Espírito Santo, que Jesus falou que mandaria quando ele seria assunto aos céus, e ele mandou o Espírito Santo na minha vida e na tua vida, para habitar dentro de nós. Então esse Espírito Santo, ele tem as funções de consolar, tem a função de fazer lembrar da palavra do Senhor, da palavra do Senhor Jesus. Ele tem a função também de capacitar a nós a fazermos a vontade de Deus. Amém? Então o Espírito Santo é o nosso ajudador. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo nessa questão da oração. Então o Espírito Santo não vai nunca entender mal a vontade que Deus tem para você. Você pode interpretar errado aquilo que você quer, que não pode, às vezes o que nós queremos não está na vontade de Deus, mas o Espírito Santo que está ouvindo a nossa oração, ele vai mandar para Deus a seguinte informação: olha, a verdadeira vontade do Senhor naquela oração.
Ele é o mestre. Ele vai levar para Deus o seguinte, ó, ele vai interceder com gemidos inexprimíveis, vai modelar aquela oração que a gente nem sabe como fazer nos moldes da vontade de Deus. Oh, aleluia! O Pai tem o propósito de agir através de sua vida. Ele quer agir através da nossa vida, de realizar os propósitos dele. Para que você não perca esse propósito, ele põe o Espírito Santo em você, em nós, amados. A tarefa do Espírito Santo é guiá-lo de acordo com a vontade do Pai. Uma das tarefas, melhor dizendo, do Espírito Santo é guiar-nos conforme a vontade do nosso Pai Celestial. Oh, Deus seja louvado. Então ele capacita você a atingir os propósitos divinos. Ele capacita eu e você a atingir os seus propósitos, os propósitos divinos. Veja aí que não está o teu eu. Não são os teus propósitos, nem o meu. Mas ele capacita a que os propósitos de Deus venham ser realizados por intermédio de mim e de você. Os propósitos divinos, não os nossos propósitos. A menos que os nossos propósitos estejam alinhados com os propósitos divinos. Amém? Como foi o caso de Salomão. Né? Eu imagino Deus ouvindo aquela oração de Salomão. Deus se surpreendeu com a oração. Ele pediu sabedoria para fazer um justo juízo no povo, com coração humilde. Claro que esse pedido, esse propósito de Salomão estava alinhado com o propósito do Senhor. Quando nossos propósitos estão alinhados com os propósitos do Senhor, Deus acrescenta. Deus já está de acordo. O problema é quando nossos propósitos não estão alinhados com os propósitos divinos. E nós devemos estar preparados, muitas das vezes, pelo não do Senhor. Quando o não do Senhor é a resposta, é porque os propósitos dele para a tua vida não estão alinhados com a tua vontade, com os teus propósitos. Amém? Assim, você depende totalmente do Pai, não só para conhecer-lhe a vontade, mas também para ter habilidade para realizar. Então, uma coisa é a gente estar alinhado com a vontade de Deus, aí Deus nos capacita e nos permite termos habilidade para realizá-la. Habilidade que provém de Deus, da ação do Espírito Santo capacitando e ajudando nós naquele propósito. É por isso que o nosso relacionamento com Ele é tão importante com o Espírito Santo. O relacionamento seu com o Espírito Santo é muito importante, irmã Edna. Eu me lembro da irmã Edna. É uma bênção, irmã Edna. A irmã Edna é uma bênção, irmãos. Ela tem esse contato, eu posso perceber isso na vida dela, né? E que isso venha a ser soprado para a minha vida, para a tua vida, que o Espírito Santo venha aquecer o nosso ser da presença de Deus, nos encher da glória de Deus, nesse relacionamento íntimo e pessoal, sabendo que Ele está aí nos ouvindo, tendo a certeza disso. Oh, amados, nós precisamos de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É por isso que você precisa esperar até ouvir uma palavra vinda dele, do Espírito Santo, a respeito dos seus propósitos e dos seus modos de agir. Observa que o seu aqui na nossa tarefa está com letra maiúscula. Não é o meu e o seu, hein? É os seus do Senhor.
os propósitos do Senhor e os modos de agir do Senhor. Jesus é nosso exemplo de alguém que nunca falhou em conhecer a vontade de seu Pai. Veja que Jesus, ele era totalmente ligado ao Pai. Ele nada fazia se o Pai não capacitava, se o Pai não orientava. É o nosso maior exemplo. Viver dependendo de Deus, viver dependendo da graça de Deus, assim como uma criança precisa e depende do seu pai e da sua mãe. Uma criança que tem na sua humildade de ser, né? Jesus falou que das crianças é o reino dos céus. E Ele nos convida a sermos crianças adultas, mas com um sentimento de criança, na dependência desse Espírito Santo. Oh, maravilha! Tudo que o Pai intentou fazer através da vida do Filho, o Senhor Jesus fez imediatamente. Então o Senhor, Ele ouvia o que o Pai dizia e já ia fazendo. A obediência dele era total. Ele já saía fazendo. Ele ouvia do Deus Pai e já saía caminhando, fazendo a vontade do Pai. Qual era a chave do sucesso de Jesus? Qual era a chave? Ele sempre se relacionava com o Pai de maneira certa, daquela maneira de dependência. A maneira certa é a maneira de dependermos e sabermos que Deus está no nosso caminho, nos orientando. Nós temos que ter dependência. Senhor, eu vou para cá, eu vou para lá. Qual é o teu caminho? Qual é o teu propósito para a minha vida? Ter a certeza e a dependência desse marchar conforme a vontade de Deus. Assim como Jesus fazia. Se você se relacionar com o Pai de forma consistente com as provisões de Deus para a sua vida, as provisões do seu Filho, do Espírito Santo e da presença do Pai, jamais chegará ao ponto de não conhecer a vontade de Deus. Se alguém está perguntando aqui nessa aula, nessa noite, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Entre, amados, na dependência do Espírito Santo. A dependência. Entre na dependência. E aí você vai saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Jamais haverá um momento em sua vida em que você não saberá qual é a vontade de Deus. Jamais haverá um momento em sua vida em que você não será capaz de fazer a vontade de Deus. Olha, hein? Se nós vivermos na dependência do Espírito Santo de Deus, além de nós conhecermos qual é a vontade de Deus, olha, nós não seremos capazes de não fazer a vontade de Deus. Então, além de a gente conhecer qual que é a vontade de Deus, Ele vai nos capacitar a realizar a vontade dEle, o propósito dEle na minha e na sua vida. Não vai pensar que é com as nossas forças não, amado. Não, nós somos espírito com letra minúscula. Nós somos herdeiros do Adão e da Eva, da queda do homem. Nós temos esse espírito com letra minúscula dentro de nós, mas nós temos também o com letra maiúscula. Com letra maiúscula nós não vamos ter vitória para alinharmos a vontade de Deus e fazermos a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Amados, em Jesus, nós temos um modelo de uma vida singular específica, modelo.
vivida em um relacionamento pleno de amor com o Pai. Jesus vivia um relacionamento de dependência, de amor, de obediência, atendeu todos os mandamentos da lei, não deixou de obedecer nenhum. Uma vida vivida a partir desse relacionamento. Ele é o nosso exemplo perfeito. Você e eu, sem dificuldade, chegamos à conclusão de que estamos muito longe desse padrão, não é verdade? Amados, nós estamos longe do padrão da perfeição. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, essa característica ele tinha, né? E nós aqui somos convidados a sermos 100% que nós somos homem e buscarmos o Espírito Santo para sermos cheios cada vez mais para o Espírito Santo moldar nossa vida à semelhança de Deus. E isso é um convite da palavra do Senhor, que nós possamos ser melhores espiritualmente o amanhã do que o hoje, o mês que vem do que esse mês, o ano que vem do que esse ano. Sempre melhorarmos espiritualmente, mas com as nossas forças? Não. Com as forças daquele que habita em nós, o Espírito Santo com letra maiúscula, capacitando nós a vivermos a vontade do Pai e nos assemelharmos ao Deus Todo-Poderoso. Ele pode nos transformar, Ele pode realizar algo maravilhoso, espiritualmente falando, na minha e na sua vida. É verdade, mas o Cristo que viveu sua vida em completa obediência ao Pai está totalmente presente em você para capacitá-lo a conhecer e fazer a vontade de Deus. Precisamos ajustar nossa vida a Deus e conscientemente exercer esse relacionamento com absoluta dependência de Deus. Ele jamais deixará de conduzir sua vida para o centro de sua vontade e jamais deixará de capacitá-lo a realizá-lo. Então, amados, o caminho é esse. Voltando àquelas aulas iniciais, né? Foi na quarta ou quinta aula que nós falamos de quais são as características de uma vida centrada no eu e quais são as características de uma vida centrada em Deus. Nós devemos ter uma vida centrada em Deus, onde que dependemos em tudo dele. Vamos falar um pouquinho agora sobre os ajustes na oração e o preço, né? Aprendemos mais sobre oração nas crises da nossa vida de oração do que em qualquer outra oportunidade, não é verdade? Eu falo por mim, amados. Quando que a minha oração é mais intensa? Quando que a minha busca é mais humilde? Quando que a minha oração é mais humilde? Ela é mais fervorosa? Quando há uma crise estabelecida que eu estou enfrentando na minha vida. Eu pergunto aos irmãos, é assim também, amados? Quando a prova vem, a adversidade vem, aí é que a gente começa a buscar com mais intensidade o Senhor, não é verdade? Mas eu faço uma pergunta a mim e aos irmãos, será que se a gente fosse vigilantes, né? Jesus disse para primeiro vigiar e depois orar. Na oração, nós deveríamos também pensar nisso. Não na crise a gente ter uma oração de foco, de submissão, de coração quebrantado, mas que isso venha a ser de contínuo em nossas vidas. Que não venha a ter um momento de crise para nós termos um despertamento para a oração.
que isso venha a ser natural, um comportamento natural nas nossas vidas. Assim como Daniel, que orava constantemente a Deus, se prostrava constantemente a Deus, em momentos de bonança e em momentos de aflições. Que nós possamos nos assemelharmos a Daniel, né? Nós possamos de contínuo ter esse desprendimento, essa busca, esse contato, essa busca com humildade na oração e com fervor, todos os dias. Que o Espírito Santo nos capacite a isso. Frequentemente, Deus espera até a gente pedir, né? A crise foi assim: estaria eu pronto a orar até Deus responder e fazer o que eu estivesse pedindo? Vamos ler Marcos 11, 24. Evangelho de Marcos 11, 24. Diz assim a palavra do Senhor: pois isto vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Essa oração, para mim, é uma promessa sobre a oração que tem me desafiado com respeito à relação existente entre a oração e a fé. Esse versículo é usado muitas vezes para ensinar a teologia entre aspas, pediu, recebeu. Nós lendo essa palavra dá a impressão que é o seguinte, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Será que é tudo, amados? Nós demos uma introdução aí, falamos na aula de hoje, que o nosso pedir, muitas das vezes, os nossos propósitos não são alinhados com os propósitos do Senhor. Claro que se os nossos propósitos estiverem alinhados com a vontade do Senhor, tudo mesmo que a gente pedir, a gente vai receber. Não é verdade? Você decide o que quer? É isso? Eu e você decidimos o que quer? Você acha, irmão? Você menciona em sua oração, reivindica, e é prontamente seu? Você acha assim? Você pensa assim? Você traduz esse versículo dessa maneira? Essa teologia é muito centrada no homem. Veja, amados, se a gente crê que a gente quer realizar nossas vontades e que Deus tenha que atender às nossas vontades a qualquer custo e a qualquer preço, essa oração ela está muito centrada em nós. Eu me recordo agora da oração que Jesus nos ensinou, da oração do Pai Nosso. Diz assim o Senhor Jesus: orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. E aí, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, peraí, amados. Vamos fazer uma análise contextual e não simplesmente olhar um versículo como ele é. Nós temos que ter a humildade de entendermos nas nossas orações que seja feita. Eu costumo dizer isso: Senhor, eu não sei o que é bom, o que é ruim, Senhor. Portanto, seja feita a tua vontade. Amado, se eu estou orando por um enfermo, eu estou fazendo uma oração intercessória, eu não sei qual que é a vontade de Deus sobre aquela vida. A minha vontade é que aquela vida seja recuperada, seja salva, seja curada. Mas eu não sei se aquela enfermidade é para a glória de Deus ou se não é para a glória de Deus. Eu não sei. Então eu tenho que fazer o que, amados? Senhor, todavia, seja feita a tua vontade. E se a vontade de Deus for levar a pessoa, amados,
nós temos que glorificar o Senhor, porque a nossa vida, ela é eterna. Nós só mudamos de endereço. Da terra para o endereço celestial com um novo nome. Mudamos de endereço e teremos um novo nome, como dizem Apocalipse. É isso. É difícil? É. Mas nós não podemos orar, eu não entendo, uma oração centrada no eu, que tudo eu quero, que Deus tem que realizar, que botar Deus na parede. Amados, Deus é soberano, está sob todo o controle de todas as coisas, e Ele tem a sua vontade. Se estiver alinhada com a nossa, Ele vai curar aquela pessoa que nós intercedemos, ou curar nós mesmos na nossa oração, às vezes, ou qualquer coisa que nós pedimos. Eu não sei. Lembre-se de que só Deus deve tomar a iniciativa. Só Ele. Ele dá a você o desejo de fazer a sua vontade. Filipenses 2,13. O famoso Filipenses. Vou ler para os irmãos aqui. Filipenses 2,13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como você pode interpretar esse versículo? É Deus que realiza em nós o querer e o efetuar? Então tudo que eu faço na minha vida está dentro da vontade de Deus? Não. Tem uma vírgula aqui, amados, na parte C do versículo. Segundo a sua boa vontade. Amados, é da vontade de Deus o querer e o efetuar, quando está alinhado com a vontade do Pai. Vamos continuando aqui. Seu Espírito Santo o leva a orar de acordo com a vontade de Deus. Olha, nem orarmos a gente sabe. O Espírito Santo que intercede com nós. Vamos ver isso? Romanos 8. Vamos lá. Vamos abrir aqui Romanos 8, do 26 ao 27. Olha que maravilha isso aqui, amados. Verso 26 de Romanos 8. Também o Espírito, com letra maiúscula, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza. O Espírito Santo está te assistindo, hein? O Espírito Santo está te assistindo, está me assistindo nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nos nossos temores, que faz parte do Espírito com letra minúscula que habita em nós. Olha, o Espírito Santo sabe que você está receoso, que você está com medo, com certa angústia. Ele está te assistindo. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém, amados. Mas o mesmo Espírito, com letra maiúscula, intercede por nós sobremaneira. Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito com letra minúscula. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos
Segundo a vontade de Deus é que o Espírito, com letra maiúscula, intercede ao Pai pelos santos, pelos justificados. Não é santo porque é santo, não. É santo porque Jesus justificou quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador. Não batemos no peito, não. O santo aqui é porque Jesus nos santificou. Tu és santo, eu sou santo, porque Ele nos santificou e nos justificou perante o Pai. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, se você tem temor a Deus, anda nos seus caminhos, procura dentro das suas dificuldades, ou temer a Deus em todos os momentos. Você pode até errar, mas você pede perdão, você teme, você sabe que você não pode continuar naquele caminho errado, você se arrepende, você volta para Deus. Fique sabendo que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Isso, e para o meu bem. Sim. Mas fique preparado pela resposta de Deus. Às vezes, a resposta não está alinhada com a vontade de Deus, aí Ele vai falar assim, não. E você estava com uma vontade de receber aquilo. E aí Deus fala, não vou te dar, irmão Paulo. Isso eu sei que lá na frente vai ser ruim para você, viu? Você não está enxergando agora. É, Senhor? É. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos, segundo o seu propósito, não o meu, o dele. Amém? Que palavra maravilhosa da parte de Deus, amados. A abordagem à oração centrada em Deus leva você a orar de acordo com a vontade de Deus, no nome e segundo a natureza de Jesus. Creia que aquilo que Ele levou você a pedir, Ele mesmo fará acontecer. Então continue orando com toda a fé, esperando acontecer o que você pediu. Deus vem ao seu encontro. Você tem uma crise em sua fé que pode exigir de você importantes ajustes. Deus vai te responder. E se não estiver alinhado com a vontade dele, a resposta vai ser não. E aí cabe você manter a fé e ajustar o teu caminho aos caminhos de Deus. Não entrar na rebeldia. Gente, nós vamos entrar na rebeldia de Deus? Não. Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Se a resposta for não, devo me ajustar a minha vontade agora à vontade de Deus, que a vontade de Deus venha direcionar a minha vida. Você pode precisar deixar que Deus o acorde no meio da noite para orar. Você pode precisar gastar muito tempo em oração. Pode chegar o tempo em que você precisará orar noite adentro, ou a noite inteira, para se tornar um crente de oração. A pessoa precisa fazer grandes ajustes em sua vida. Porque a oração, a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Então a oração, a tendência é a gente ter esse bloqueio pela nossa própria carne, de não ficar fazendo a vontade de Deus. E a oração, sem cessar, constante na vida nossa, é um desejo de Deus. Deus quer nos ouvir, amados. Ele pode realizar tudo sem nenhuma oração, Ele é Deus. Porém, Ele quer nos ouvir. Assim como Ele ficou atento às orações de Daniel, às orações lá de Salomão, que a gente citou aqui, Ele está ansioso para ouvir a minha e a tua oração.
e Ele dará a resposta. Pode você se surpreender positivamente ou negativamente. Mas tudo tem que ser para a glória de Deus, seja qual for a resposta. Um outro preço deverá ser pago quando você tentar guiar as pessoas ao seu redor a levarem uma vida de oração. É um outro ajuste, porque você tem o seu ajuste individual em oração, que você tem que melhorar. Acho que todos nós temos que melhorar em oração, né, amados? E pessoas, às vezes, da nossa mais próxima a gente. É um grande desafio também estimular essas pessoas a buscarem e entenderem que a oração é de suma importância na vida de um cristão, de um discípulo de Cristo. Então nós temos que, além de vencer a nossa barreira de orarmos constantemente, depois nós vamos ter que ter oração intercessória para as pessoas próximas a nós, para as pessoas também seguirem a vontade do Pai. Em ouvir as nossas orações, a oração dos discípulos, dos seus discípulos. Então, a maioria de nossas igrejas não aprendeu a orar. O maior recurso inexplorado que existe são as orações do povo e Deus. Deus precisa ser explorado. No bom sentido de dizer, né, amados? Explorado assim no sentido de nós falarmos com Ele, que Ele está prestes a ouvir, Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, pode todas as coisas. Ele quer ouvir-te, ouvir a mim, ouvir a ti. Ajudar sua igreja a se tornar uma igreja que ora será uma experiência altamente compensadora. Cada igreja precisa ser uma igreja de oração. Cada igreja precisa ser uma igreja de oração, entendendo que a igreja somos nós, né? Então todos nós deveremos ser de oração. Amados, chegamos ao fim da nossa lição. Vamos agora fazer um resumo geral do que nós falamos em 3 itens aqui, basicamente. Deus fará por seu intermédio muito mais em poucos dias ou semanas do que você seria capaz de fazer por você mesmo em anos de trabalho. Então vale a pena esperar em Deus. Sabe, aquela coisa de eu vou conseguir por eu mesmo, sabe? Aquela coisa do eu tenho minha meta. Nada errado de ter meta, amados. Mas a gente tem que ter a dependência de Deus nessa meta e ter a certeza, olha, Senhor, eu estou colocando essa meta, mas é da tua vontade? Olha, está nas tuas mãos. Eu gostaria de chegar ao final do ano nesse ponto, mas está dentro da tua vontade? Não podemos desviar o foco da nossa dependência de Deus. Porque se a gente desvia o foco, a gente vai cair em nós mesmos, começar a acreditar em nós mesmos. Eu vou colocar uma meta e vou buscar, esquece de Deus, e vai. Aí a vida fica centrada no eu. Então, a oração fervorosa é uma das coisas que vão exigir mais de mim e de você em toda a nossa vida. Aquela oração fervorosa, com o Espírito Santo ali, nos enchendo, nós saímos assim cheio da graça de Deus. Essa oração que move o coração de Deus é um desafio para a igreja, é um desafio para mim primeiramente e para vocês, para todos os ouvintes. Então, nossa igreja precisa ser uma igreja de oração e nós devemos esperar no Senhor, mas continuar marchando. Esperar não significa inatividade espiritual. Esperar significa busca daquilo que nós apresentamos em nossas orações, pedindo a Deus, olhando a circunstância, verificando o que está acontecendo, ficar atento à resposta do Senhor.
que ao seu tempo ela virá. E ela pode te surpreender positivamente, como foi o caso da oração de Salomão, e ela pode ser negativa. Por quê? Porque aí os teus propósitos não estão alinhados com os propósitos do Senhor para mim e para a sua vida. Em ambas as respostas, nós devemos sempre continuar marchando. Se ela for negativa, ajustarmos as nossas vidas, a fixarmos a nossa vida na fé, que isso é o melhor para nós, e glorificarmos a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem em seu propósito, em seu decreto. Amém? Amados, quero agradecer aos irmãos, os ouvintes, por essa rica oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui. E vamos fazer uma oração final, então, de agradecimento por essa lição. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, nós aqui te rendemos graças por esse momento. Por esse momento que falamos algo da Tua Palavra, Senhor. E nós falamos sobre a oração, que nós devemos ter uma oração fervorosa, contínua contigo, e que nós devemos ficar atentos, não ficarmos passivos, mas nós possamos ficar ativos, procurando resposta, louvando ao Senhor, observando as circunstâncias, e devemos preparar o nosso coração para a Tua resposta, Senhor. E que nossos corações venham ser capacitados, Senhor, a, às vezes não recebermos aquilo que pedimos, porque com certeza nós devemos estar pedindo de uma maneira que não está alinhado com a Tua vontade. E nós sabemos que a Tua Palavra diz, Senhor, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Ti e andam nos Teus decretos. Então, meu Pai, nos capacite a entendermos uma resposta negativa de Ti, que nós possamos ficar firmes na fé, ajustarmos as nossas vidas, Senhor, para alinharmos, Senhor, as nossas vidas nos Teus propósitos para as nossas vidas. Senhor, como disse a Tua Palavra aqui, que nós nem sabemos orar, ó Pai. Nesse momento aqui, eu estou aqui, Senhor, orando, mas eu sei que nem isso eu sei. Estou aqui, meu Pai, sabendo que tem um Espírito Santo aqui do Senhor alinhando a minha oração ao Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço, se for da Tua vontade, Senhor, que o Senhor capacite o Teu povo, os ouvintes, a nós todos, a vivermos, Senhor, uma vida fervorosa em oração. Ó Deus, uma vida na Tua presença, uma vida centrada em Ti e não em nós mesmos, Senhor. Que nós possamos ser vigilantes, que nós possamos ser capacitados por Ti a entender a Tua vontade, Senhor, e principalmente a ser capacitados a realizarmos o Teu querer em nossas vidas. Senhor, disse o Teu Filho amado Jesus que nós nada podemos sem estarmos na videira verdadeira. Ó Deus, nós nada podemos sem Ti, mas diz a Tua Palavra também que tudo nós podemos naquele que nos fortalece conforme a vontade do Senhor para nossas vidas. Oh, amado Deus, Espírito Santo, capacita o Teu povo, capacita-nos, abençoa-nos, nos instrua sempre, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade na vida de cada irmão e de cada irmã. Continue livrando o Teu povo, Deus, de todos os males. Ó Deus, consolando as pessoas que estão enlutadas, Senhor, pelas percas aí devido a essa pandemia, Senhor. Capacitando os enfermeiros, aos médicos que já estão mais de ano aí nessa batalha, Senhor. Que o Senhor venha renovar as forças, Senhor, como nós lemos aqui em Isaías, desse pessoal todo, das nossas vidas, Senhor. Capacite e nos ajude. Abençoa o Teu povo, a cada irmão, a cada irmã, os pastores. Abençoa amanhã
a aula online, Senhor. Capacite o pastor Claudinei, o pastor Geriel, meu Deus, em nome de Jesus, a trazermos mensagem às nossas vidas que realmente venha nos edificar para a glória do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por essa rica oportunidade de estar aqui nesse momento, fazendo essa oração. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, para a honra e glória do Senhor, e todos nós dizemos amém. Amados, se Deus permitir, lá para terça-feira que vem, estaremos aqui para mais uma lição da palavra do Senhor. Um forte abraço, uma boa semana, que Deus vos abençoe e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite.